Hein, Tomé? Cadê o microfone dele? Felipe, hoje você não vai dormir. Fala, Tomé. Minha pergunta é 567. 567. Você falou a mesma coisa semana passada, Tomé, e nós não demos a mínima para a pergunta 567. Nós fomos tudo lá pro livro do Ação e Reação, não é? Então, agora, Tomé, hoje vale. Qual que é a pergunta mesmo, Tomé, então? Fala aí com a sua voz de barítono. 567. Isso. Pergunta 567. O Livro dos Espíritos está nos ajudando a compreender a ocupação e a missão dos espíritos. Na questão 567, Kardec pergunta se os espíritos se misturam algumas vezes nas ocupações dos homens e em nossos afazeres. Então, se você vai visitar um museu, pode haver espíritos ali nos corredores do museu, analisando, vendo as obras que estão penduradas nas paredes? Pode ou não? Pode. E aí, Felipe, pode ou não pode? Pode. Tá bom. Então fica com o microfone atento, porque as pessoas vão se pronunciar. Você vai a uma exposição de alguma tecnologia. Neste parque de exposições, pode haver espíritos analisando também essas construções da engenharia humana? O que você acha? Sônia? Eu imagino que eles estejam por toda parte, se interessando pelas nossas coisas, vivendo junto conosco, vendo as coisas que nós vemos, dependendo da superioridade ou da inferioridade deles. Sim, mas nós estamos perguntando especificamente se para uma ação de construções da engenharia, da mecânica, podem existir espíritos que estejam também acompanhando os visitantes de uma exposição dessa natureza. Sim, eu acho que sim. Para ver o mecanismo, por exemplo. Uhum. Uma feira de computação. Pode haver espíritos que estejam nos estandes também vendo as novidades que os homens estão realizando? Eu acho que sim. O que você acha, Maurício? Espera aí, deixa chegar o microfone. Pode? Pode, eu acho que sim. Você vai numa orquestra assistir um concerto. Tá lá lotado. Não tem uma cadeira. Será que só tem encarnado assistindo esse concerto ou tem espíritos assistindo o concerto também? Elaine? Tem espíritos lá também assistindo. Que estão assistindo por quê? Porque eles têm afinidade com aquele ambiente, às vezes estão acompanhando alguém querido que está ali, gostam daquele tipo de música, então eles vão. Porque aquilo é agradável ao padrão estético que eles já tinham consigo, não é? Você imagina um show de rock, aquele murundum, aquele mundaréu de gente. Ali também tem espírito assistindo a pauleira. Tem ou não? Tem, Valdiner? Hein? Você não sabe? Não, eu sei. Tem espírito ali assistindo ou não? Eu nunca fui no rock, mas no samba, no carnaval, sim. Não estou falando do carnaval, porque o carnaval também a gente vai chegar lá. Mas e no rock? Você tem espírito lá assistindo junto com a plateia? Espírito bom tem, eles ficam... Não estou perguntando se é bom. Você está dormindo? Nós estamos falando até agora dos espíritos que vêm para admirar as coisas que eles gostavam. Admirar rock, pelo amor de Deus. Ué, mas não tem um monte de gente que gosta? Gente, mas espírito... E depois que morre, vira o quê? Me confundi todo agora. Depois que essa gente que gosta do rock morre, eles viram o quê? Eles se tornam o quê? Espíritos, não é? Ou você ainda tem dúvida? Não. Agora me confundi inteiro. Os espíritos que antes estavam vivos e gostavam do rock, depois que morrem, gostam do quê? Não, eles vão tomar outros caminhos. Imagina, vai se preocupar com rock. Ué, Você acha que só porque morreu e agora ele vai virar, sei lá, franciscano? Hein? Não vai deixar de ser advogado.
Pelo amor de Deus. Valdiner, você se enrolou nessa resposta. Mas, então vocês imaginam o que pode estar, em termos de volume, de massa, de espíritos, junto daqueles que estão naqueles shows sejam de música erudita, sejam de carnaval, sejam de rock, seja de baile funk. Você acha que você encontra num baile funk um ser que goste de música clássica? Ele não vai lá, ele não gosta daquilo. Você não encontra também numa sala de concerto uma pessoa que está querendo um baile funk. Ela também não gosta daquilo, aquilo lá não é música para ela. E nós não estamos falando isso como crítica, nem a um nem a outro. Não consideramos um pior do que o outro só porque gosta de um barulho e o outro não. Mas o que nós estamos dizendo é que, para todo tipo de estética, os espíritos que estejam no mesmo grau evolutivo são atraídos para aqueles ambientes. Não só os nossos obsessores vão conosco, não só os nossos protetores nos acompanham, mas também todo um conjunto de entidades que gosta daquilo e é atraída ou são atraídos por um evento que se sintoniza com o padrão que eles têm. Então nós estamos vendo aqui que Kardec obtém dos espíritos este aclaramento na questão 566, que foi de 15 dias atrás. Né? A respeito dela, ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Sônia? Se aquele ambiente for pernicioso, prejudicial a ele, mesmo assim é permitido que ele vá até lá? Ou é um lugar de bebedeira, um ambiente impróprio, ambiente de bebedeira, de drogas, e ele se sintoniza com aquele ambiente, mesmo assim ele vai até lá? Ele quem? O encarnado? O espírito, não, o espírito. Sim. Veja só, é pernicioso para quem não gosta. A qualificação de pernicioso é dada por alguém que não gosta daquilo. Mas para quem gosta daquilo, não tem nada de pernicioso. A ajuda a melhorar não é uma imposição. Ela perguntou assim, mas ele não é ajudado a melhorar? Todos nós somos. Mas isso impede que a gente fume, que a gente beba, que a gente minta? Não impede. A ajuda que nós recebemos é uma ajuda que nos orienta, mas que não tira de nós a nossa capacidade de escolha. Ora, a lei do universo, conhecida desde, vamos dizer assim, no mundo cristão ou do mundo ocidental, desde as tábuas de Moisés, a lei moral, tem lá, não matarás. E não quer dizer que porque nós aprendemos que não deveríamos matar, que desde então ninguém mais matou ninguém. Ao contrário, nós tivemos uma evolução da matança cada vez maior. Mas está escrito lá, não matarás. Então, esta questão da perniciosidade, ela envolve uma coisa que se chama tábua de valores. Valores que são superiores a outros. Até que cheguemos nos chamados desvalores, ou nos vícios, que representam, para algumas pessoas, escolhas de valor. Quando você elege como algo valioso uma coisa que é prejudicial até mesmo para você, você não tem noção do que é valor e desvalor. Por isso, os espíritos não podem coibir a livre manifestação da vontade de nenhum outro. No máximo, eles podem te aconselhar a não fazer, mas impedir que o espírito vá, não podem. Mas ele está à mercê dele mesmo, ele não tem assim alguém que o oriente, nada, ele fica à mercê dele mesmo como espírito? Como espírito fica. Nós vimos na semana passada, quando André Luiz conta a história do acidente de avião, que o instrutor Druso diz que dos 14 que estavam lá, quantos que poderiam ser retirados de imediato? Quantos? 6. E os outros 8? Eles iam ficar lá. Aí Hilário pergunta, mas eles não poderão ser assambarcados, envolvidos por entidades trevosas que procurem por eles? E o que o instrutor responde? Sim.
Se porventura eles não se elevarem, se eles permitirem-se a sintonia com padrões negativos, eles serão sim atacados por entidades daquela região inferiores que os farão sofrer até que despertem para uma outra opção. Eles estarão voltando para a vida espiritual positiva, mas o tempo que isso vai levar depende da vontade deles. E se eles não decidirem pela prece, pela elevação de pensamento, quando eles despertarem, eles poderão ser vítimas dessas entidades. Ai, mas e onde está o espírito protetor? Está enquanto você tem carne. Nós temos um espírito protetor que ainda assim não impede que a gente faça burrada. Ele nos aconselha. Mas depois que a gente desencarnou, acabou a missão, felizmente acabou a missão do espírito protetor durante a vida física. Ele pode ficar por lá, tentar dar uma ajudinha, mas ele não tem como obrigar o protegido a ser diferente do que o protegido quer ser. Por isso é que os espíritos, essa noção que às vezes as pessoas têm, e eu não me refiro a Sônia, mas muita gente vem com essa visão ingênua de que não, Deus não permitirá que uma coisa ruim dessas aconteça. Puxa vida, está cheio de coisas ruins acontecendo com a permissão divina. Tudo o que acontece, acontece com a permissão divina. Ah, quer dizer então que se você matar o seu filho, esquartejá-lo, colocar num fricassê e comer, Deus deixa? Deixa, claro que deixa. Só que isso tem consequências. Isso vai ter efeitos. E é justamente por você receber as consequências na sua carne que você vai aprender a não fazer isso de novo. Não só com o seu filho, com qualquer outra pessoa. A lei do universo, portanto, não é uma lei de intimidação. É uma lei de conscientização. Antigamente havia o inferno. As pessoas diziam, não faz isso que você vai para o inferno. Quem já ouviu isso quando era criança? Levanta a mão. Olha aí. Essa é uma regra de intimidação. Que tinha os seus benefícios, é verdade. Continha as pessoas, de uma certa maneira. Mas depois que você ficou adulto, ninguém que fica adulto é capaz de pensar pela sua própria cabeça, vai ficar acreditando que se fizer isso vai para o inferno. Por quê? Porque você passou a trabalhar com um inferno diferente do que uma criança trabalha. Você entendeu que aquilo era uma ameaça. E essa ameaça só era plausível para uma criança que não entende das coisas. Depois que você fica grande, aquilo lá soa como uma bravata, como um exagero, só para te conter. E aí você não precisa agora mais se submeter a isto. Então, estas antigas formas de acreditar, elas eram intimidatórias. Mas chegava um momento em que elas se tornavam impotentes. Porque as pessoas venciam aquela etapa do medo, entravam no modo racional e viviam de acordo com o que era mais interessante, fosse pecado ou não fosse. E então trabalhavam assim, eu não acredito no capeta, por isso eu vou fazer essas coisas, eu gosto. Resolveu o problema. Antes não fazia porque tinha medo do Satanás. Agora cresceu, não tem mais medo porque sabe que ele não existe, não acredita nele. Então, está liberado para fazer o que quer. Então, você passa de uma fase em que se contém o bicho, para uma fase em que o bicho pula a jaula e vai ser bicho. É isso que as religiões dogmáticas fizeram e fazem até hoje. Elas não tratam de tirar a ignorância do bicho. Elas mantêm o bicho preso, mas ignorante. Quando o bicho descobre que aquilo lá, que aquelas grades são muito baixinhas perto do seu poder de saltá-las, ele pula e vai fazer o que um animal faz. Quando você compreende a lei do universo, você então começa a trabalhar não a grade, mas o bicho. Você começa a trabalhar a ignorância, que antes faria você agir daquela outra maneira, mas que agora, que você sabe que tem um efeito,
Você aceita ficar ali naquele lugar sem saltar, mesmo que a porta esteja aberta da jaula, você fica lá dentro. Porque você descobre que aquela jaula é boa para você. Ao mesmo tempo que preserva você dos demais, preserva você de você mesmo. Preserva você daqueles que vão te atacar, porque a jaula acaba sendo uma defesa. Mas também preserva você de você próprio atacar os outros, no momento de ignorância. Então você entende que aquilo não é uma limitação, é uma educação. Mas isso é preciso amadurecer a forma de entender. E só se consegue isso pela consciência. Você só chega nesse nível quando você não tem mais ninguém com um chicote na mão para te dar uma chicotada se você fizer alguma coisa errada. Você nunca vai saber se você aprendeu ou não a lição, a não ser que você fique sozinho diante da tentação e resista. Se você não estiver sozinho, tiver alguém olhando para ver o que você vai fazer, você pode estar tendo uma escolha que não é sua, é a escolha da pessoa, é a escolha de quem está te fiscalizando. O que ele acha que eu devia fazer? Ele acha que eu devia ficar quietinho, fazer o Pai Nosso. Eu vou ficar lá, Pai Nosso que está aí no céu. Na verdade, você não queria fazer nada disso. Você queria mergulhar no lodaçal e chafurdar lá com as coisas que estavam ali te convidando. Quando não há ninguém, você pode fazer o que você quer. Então você é livre. Estas são, então, as condições que o mundo espiritual nos apresenta. E esta visão ingênua de que, não, os espíritos nos protegem, é uma visão infantil. Apenas isso, uma visão infantil. Enquanto nós somos muito pequenininhos, nós temos alguém que nos ajuda. Mas nós já atingimos um estágio de compreensão do bem e do mal que agora fica por nossa conta. Nós sabemos quando as coisas estão erradas e quando a coisa está certa. Não vai ser esse grupo de espíritos que vai nos impedir de fazer o que a gente quer. Ok? Agora a gente vai para a pergunta 500. Fala, Valdinero. Eu tenho uma pequena dúvida. Fala. Lúcio, nas orientações de Lúcio, ele, inclusive eu citei, no caso, o carnaval e você citou o rock. O rock. Ah, sim. Nesses grandes eventos, segundo Lúcio, os espíritos das trevas, eles saem daquelas organizações e vêm a estes encontros para usufruir desses encontros e depois, pelo que eu percebi, eles passam a ser vítima dos bons espíritos. Quando voltam, eles não encontram mais aquele clima que tinham e nem às vezes voltam, porque são aliciados pelos espíritos do bem. Procede? Procede com algumas alterações de vocabulário. Sim, porque você usou expressões de aliciados, que eles são vítimas dos espíritos do bem, como se os espíritos do bem estivessem atacando, estivessem querendo pervertê-los. Você alicia alguém quando quer tirá-la de um caminho reto para levar para o caminho pecaminoso. Agora, quando você entende que a ação do bem é de esclarecer os que estão sofrendo, ou que estão fazendo sofrer e que vão sofrer por causa disto, para que eles mudem por eles mesmos, isto não é nem um aliciamento, nem é fazê-los vítimas. Eles estão sendo convidados a mudarem de conduta a benefício deles próprios. Não é uma forma subrepetícia, clandestina, uma forma fingida de impedir que eles continuem a ser. Agora, para que eles cheguem acima, eles são convidados pelos encarnados que gostam daquela farra. E é claro que uma vez que eles vieram à superfície, eles estão próximos daqueles que poderão ajudá-los. Você pergunta para alguém que está numa situação de vício se ele quer ser ajudado e a resposta vai ser não. Hoje em dia, você tem até dificuldade de internar alguém que tem vício, porque eles só internam se a pessoa quiser ser internada. Pergunta para qualquer viciado se ele quer ser internado para deixar o vício. Ele não quer. Então, você fecha para ele mesmo a chance de ele sair daquilo.
que é uma política governamental, uma política de administração dos problemas, próprias de um mundo de prova e expiação feito por homens cheios de problemas também. Mas no plano espiritual as coisas não funcionam assim. Os espíritos amigos têm disciplinas e essas disciplinas serão cumpridas. Gostem ou não gostem. Aqueles que, se deixarem por conta deles, vão continuar a ser sempre assim e atacar as obras do bem que eles estão lutando para iluminar a consciência dos que estão na Terra. Então, é alguma coisa um pouco deturpada falar em direito de quem não respeita direitos. Entendeu? Quem não respeita direitos não pode alegar direitos. Ele deve ter preservado o direito à vida, o direito à sobrevivência dentro da cadeia. Se ele não é capaz de viver em sociedade, respeitando o direito dos outros, o direito de cidadania, o direito de convivência, o direito de respeito à propriedade, o direito de saúde, o direito de integridade física, ele deve ser disciplinado na cadeia, onde se garantirão direito à vida, direito à sua integridade física, ou se deveria garantir. Mas ele não tem direitos. Ele tinha quando desrespeitou o direito dos outros. E se nós encontramos um sistema carcerário no mundo com um objetivo de reabilitar uma pessoa, ainda que isso não seja na prática realizado, pelo menos em muitos países, é porque nós já entendemos que a pessoa que não é capaz de viver em grupo, respeitando o direito de todos, precisa ser afastada do grupo. Então você vai dizer, não, aliciaram o traficante e cercearam o seu direito à liberdade pondo na cadeia? Isso é conversa de PT, não é? Isso é conversa de esquerdista. Isso é conversa de gente que quer implantar uma visão deturpada das coisas, em que você não pode dizer para o ladrão que ele é ladrão. Você tem que fomentar nas pessoas a ilusão de que ela tem direitos, mesmo desrespeitando o direito dos outros. Portanto, se isso é assim, já entre os encarnados, e aqui vale para todos os tipos de política, de qualquer partido que defendam isto, de qualquer partido. Não é só deste que eu citei aqui, de qualquer outro que eventualmente esteja facilitando esse tipo de visão por um interesse. Se isso acontece já entre os homens, ou seja, que é preciso reconhecer que quem desrespeita o direito da maioria, dos direitos de quem convive com ele, não pode alegar direitos para continuar a desrespeitá-los, imagine no plano espiritual. Administrado por espíritos que têm um projeto de iluminação da humanidade, eles não podem chegar para os que vieram das trevas, onde estão lá há alguns milhares de anos. Escuta, nós estamos com o projeto de Jesus. Como fazem os testemunhas de Jeová domingo, batendo na porta das casas? Escuta, olha, nós somos testemunhas de Jeová, nós temos falado do reino de Deus. Vocês não querem se converter? Você citou o livro do Lúcio e você viu que lá existem espíritos do bem, vamos chamar assim, que se arriscam a cumprirem missões nas regiões trevosas de tal magnitude que eles não podem sequer orar. Tem que ter um autodomínio tão intenso que lá na região onde eles estão, eles têm que se submeter às disciplinas daqueles espíritos que governam as trevas, e não podem sequer orar, a não ser que eles queiram se denunciar. Porque toda vez que um espírito elevado entra em oração, ele altera o seu campo magnético, o seu campo vibratório, e ele expulsa dele mesmo todo aquele tipo de densidade que o torna invisível, que o torna mais denso e escuro. Ele começará a brilhar nas trevas. E quando alguém nas trevas brilha, os que administram as trevas sabem que aquele lá
não é da turma deles. Então, se os bons espíritos aceitam missões deste nível, até mesmo para ficarem junto a esses seres terríveis, sem se denunciarem, tentando ajudar, porque lá, submetidos a estas entidades, existem muitos espíritos que não têm força, que não querem sair daquilo, que não acham que não conseguem, hipnotizados mentalmente pelos que governam aquelas regiões. Eles vão tentando ajudar, vão tentando chamar a atenção para cá, para lá, assim, muito delicadamente, para depois, quando chega a hora, aí sim, com 2, 3, 4, quanto eles conseguirem, eles saírem dali. Mas ainda assim, é uma, vamos dizer, é uma medida de guerrilha. Você vai dizer assim, não, mas se eles são espíritos do bem, deviam descer com as suas asas flamejantes, com a sua espada de fogo, e entrar lá e acabar com todo mundo, e catar todos eles e levar aonde? Para o paraíso? Se eles não querem? A força. Você consegue construir um céu com gente aprisionada? Que deseja estar no lodo? É mais fácil você reformá-los indo até o lodo, contando para eles, ajudando-os lá no lodo, para que eles possam despertar. Até que eles peçam, puxa, me leva com você. Ah, ótimo, você quer? Eu te levo. Pronto. É o que Jesus fez com a gente. Por que Jesus toma um corpo físico? Para viver conosco e mostrar como é a lei da vida. Como é a melhor forma de você encarar os problemas. Então, também acontece isso. Os espíritos dizem que há coisas que agora você saiu, você quis sair, não quis? Quis. Agora aqui, nós estamos tomando conta do pedaço. Você não pode mais voltar para lá como você estava pensando. Existem outras regras. Quando um espírito inferior se comunica numa reunião mediúnica, ele está submetido à disciplina mediúnica do ambiente, dos campos de defesa, que ele precisa ter autorização, ou alguém precisa trazê-lo, das diversas barreiras magnéticas que envolvem uma instituição. Depois ele tem que ser admitido naquela noite ao trabalho da comunicação, ele tem que passar pelo crivo do dirigente do trabalho, ele tem que ser colocado sob o comando do espírito responsável por aquele médium, e ele precisa contar com a aquiescência do médium, que ainda assim vai controlar o que ele vai dizer. Ele não chega e fala o que ele quer, do jeito que ele quer. Porque se você deixar, se uma instituição sem estudo permite, um espírito desse tipo levanta e sai quebrando tudo, usando o médium. Pega as cadeiras, dá cadeirada nos outros médiuns, leva a óbito outros que estão ali. Fala todo tipo de palavrões, porque ele sabe que quando fala um palavrão, ele empesteia o ambiente com vibrações tão ruins e todo mundo que escuta reage ao palavrão com indignação. Então, piora o estado do ambiente. Ao invés de manter o ambiente elevado, por isso que é preciso que o médium aprenda, na disciplina do autocontrole, a não permitir que o espírito faça o que ele quer. Então, e é a única maneira de você ajudá-lo. Ele não gosta, mas é a única maneira. Se você deixar um cavalo selvagem no meio da floresta, ele nunca vai puxar uma carroça. Mas se você laçar o bicho e começar a domesticá-lo preso, ele se torna um operário. É a disciplina da tentativa de melhorar aquele ser. Pela persistência. Você vai levar coice, vai levar bufada, vai levar mordida. Mas se você ama o animal, se você ama o ser, você se dedica a ele. Até que, por fim, ele passa a gostar de você. E pode aprender coisas, pode ser útil. É assim a política do amor no universo. É a de sofrimento e de tentativa, de esforço. Ok? Vamos para a questão 567. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. O que vocês acham? Se misturam ou não? Fala, Henrique. Sim. Espera o microfone. Sim.
Eles se misturam de acordo com a elevação de cada um deles. Se ele está evoluído, ele vem buscar padrões evolutivos. Se ele é um espírito atrasado, ele vem da mesma forma buscar os prazeres mundanos que aquela entidade está proporcionando a ele. Se ele é um espírito evoluído, o que você disse aí eu não entendi. Se ele é um espírito evoluído, ele vem trazer benefícios e trazer em busca de novos conhecimentos. Eles vêm aqui em busca de mais conhecimento, se ele já é um espírito evoluído? Não, ele traz. Como ele é evoluído, ele nos intui, sim, através do aprimoramento da matéria, sim, em elevação espiritual, aquele conhecimento que é perfeito para a evolução daquela entidade. Sim, sim. Foi autorizado que eles passassem a humanidade naquele momento. Sim. O mesmo ocorre com entidades que têm poder, que têm absorção de outros métodos para poder objetivar, buscar aqueles recursos que aquela entidade está vibrando naquele padrão que dá prazer a ele. Então, os espíritos se misturam no nosso dia a dia? Vocês acham que sim? Cícero, o que você acha? Eu acho que eles se misturam, sim. Tanto para o bem como para o mal. Uhum. E a segunda pergunta aqui foi pelos prazeres, né? E eu me recordo daquele exemplo que o André Luiz conta, do Cláudio. É o Cláudio, que ele está bebendo e tem dois. Sexo e Destino. Isso, e tem dois espíritos que estão bebendo junto. Ele até sente prazer e o outro que não bebeu faz ele sentir mais ainda. Sente vontade para ele também tomar uma dose para o outro sugar. É isso. Isso aí. Isso. Agora, naturalmente ele fala das ocupações e dos prazeres, né? Então, nós já vimos que os espíritos gostam de coisas ligadas ao mundo material, como foram arquitetos, foram músicos, foram professores, eles procurarão, se estão no nosso padrão evolutivo, procurarão também conhecer os avanços do nosso crescimento. Mas, aqui ele está perguntando se, além disto, além de uma inclinação profissional, de algum tipo de conhecimento, se os espíritos se metem nas nossas bobeiras, nas nossas questiúnculas, nas nossas ocupações diárias. Você que é dona de casa, você está cozinhando, tem um espírito lá se metendo com você para você fazer um prato A, fazer o prato B, fazer o prato C ou não? Você acha que tem ou não? Aqui não tem ninguém dona de casa. Então, não adianta perguntar isso para dona de casa, não tem dona de casa aqui. Fala, Elaine. Eu acho que se a gente pensar que no nosso dia a dia, às vezes a gente convive com pessoas que se metem, né, metem o bedelho nas nossas coisas, às vezes sem a gente querer, que dirás alguém que está sem a matéria, pode observar muito mais do que a gente. Então, eu acho que pensando nos hábitos que nós temos, enquanto encarnados, nada impede que eles façam isso. Me responda uma coisa sem consultar. Qual é a 9ª classe de espíritos na classificação que Kardec fez lá na pergunta número 100? 9ª classe. Espíritos levianos. Espíritos levianos. Que diz a definição de espíritos levianos? Não são zombeteiros, são levianos. O que fala lá? Volta lá, vai agora lá, na 9ª classe. Pergunta 105, 103, espíritos levianos. Quem já chegou lá? Levanta a mão. A Terezinha vai ler para nós, com a sua voz de contralto. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que
que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Veja só no começo. Lembrem-se do que está escrito logo no começo. Ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Depois. Envolvem-se em tudo. Envolvem-se em tudo. Respondem a tudo. Respondem a tudo. Sem se preocuparem com a verdade. Sem se preocuparem com a verdade. Se metem em tudo. Estes são os espíritos levianos. Nós não estamos falando dos espíritos imperfeitos, os mais graves, os piores, os bandidos. Estamos falando de entidades assim, galhofeiras, dessas entidades gozadoras. Elas estão espalhadas pela superfície da Terra. Então, se este padrão vibratório, que é dominante, porque o volume de espíritos presos ao nosso núcleo terreno, na sua maior parte, é composto deste tipo de entidade, desses seres da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar aqui uma quantidade muito grande de seres dessa natureza. E aí o que acontece? Eles estão por aí fazendo o quê? Fazendo jogral, que nem na escola? Papai Noel, e o outro responde, Mamãe Noel, Jesus Noel. Não, eles não estão fazendo jogral. Eles não estão recitando batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Não estão fazendo Spirits Masterchefs. Eles não estão fazendo cozinha, eles estão ali querendo se meter na vida. É como a dona Cotinha, que fica em casa, viúva ou solteira, e não tem o que fazer, fica querendo se meter na vida do vizinho, fica querendo saber o que está acontecendo na casa da frente, na casa do lado, sabe tudo. Porque essa é a alegria, esse é o prazer, é fazer as pessoas caírem, tropeçarem. Então vejam só, Kardec pergunta, os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Nós já sabemos que o da nona ordem, o da nona classe, com certeza. O da 10ª classe, o que vocês acham? Os espíritos da 10ª classe, vocês acham que eles também gostam de se misturar? Hein? Eles gostam de fazer mal. E para fazer mal tem que se misturar. Eles não fazem mal assim, estou aqui, vou enviar uma carga negativa lá para o fulano que está morando no Nepal. Não. Esses espíritos estão junto daqueles que eles querem prejudicar. E às vezes o fazem por prazer de fazer o mal. Não é que eles são espíritos que foram vítimas daqueles que eles querem prejudicar. Eles querem prejudicar qualquer um, porque eles trabalham contra a ordem luminosa do universo. Os da 10ª classe se metem nas coisas para atrapalhar. Os da 9ª classe se metem nas coisas para se divertir. E os da 8ª classe? Quem são eles? Os pseudo-sábios. Se metem em tudo para parecer que são importantes, eles gostam de dar palpite, eu sei como definir essas coisas, eles gostam de ser os bons. E os da 7ª classe? Espíritos neutros. Você vê aí que eles fazem o bem e fazem o mal dependendo da conveniência. E que compõem a maior parte da humanidade encarnada é composta por espíritos da 7ª ordem, da 7ª classe. Espíritos neutros. E os zombeteiros e batedores, eles fazem parte de todas as classes. Ou seja, se você observar, a terceira ordem inteirinha se mete na sua vida. Nunca pensaram nisso? Estão fazendo o quê? Eles estão se abanando, estão procurando alguma sarna para se coçar. Estão querendo que você se dane. A felicidade deles é esta. Mas eles vão tentar Dr. Bezerra? Você acha que vai conseguir? Não, eles vão usar pessoas, criar intrigas familiares, vão fazer a pessoa ficar ofendida com besteiras, vão fazê-la se sentir assim, perturbada mentalmente e perder a estribeira porque alguém deu uma buzinadinha para ela no semáforo. Veja só quantas pessoas perdem a paciência só porque alguém meteu uma buzina nele. Está dormindo lá no semáforo, não anda, deu verde, não sai, alguém faz pip.
O cara já xinga, já põe o dedo para fora, já fica falando palavrão, já parte para a ignorância. Quer dizer, é um desajustado, ele e as entidades que estão com ele. É por isso que esses espíritos estão tão metidos em nossa vida, porque nós somos uma verdadeira tomada para as coisas ruins, para as coisas tontas, para as coisas sem motivo. A gente se ofende, a gente se deixa levar, a gente fica com raiva, a gente responde só porque alguém fez uma observação um pouco jocosa, um pouco brincalhona. Você chama uma pessoa de fofinha, ela se ofende porque está chamando ela de gorda. Você brinca com alguém e chama de pouca telha, se ofende que está me chamando de careca. Mas você é gordo? Eu sou, mas não precisa falar assim. Você é careca? Estou ficando, mas também não precisa me jogar na cara. Ora, vê se cresce. Veja se você tem um pouco de autoestima que não dependa do que os outros digam. Essa história de você curtir ou de você seguir, veja só, essas redes sociais pegaram as pessoas por aquilo que elas têm de mais fraco, a vaidade. Então elas ficam vendo quantos curtiram o que ela pôs, quantos estão seguindo ela. Meu Deus do céu, quantos estão seguindo ela? Quantos, para falar no português castiço de Camões, quantos a estão seguindo? Porque isso nossa, olha, eu tenho 300 seguidores. É por isso que Jesus falou que quando um cego segue outros cegos, 2 caem no buraco. Você devia estar triste de ter tanta gente que segue você. A não ser que você fosse o Dalai Lama, que você fosse alguém assim muito bem dotado de valores, muito elevados, que poderá eventualmente não correr o risco de jogar todo esse povo no abismo. Mas a maior parte das pessoas se sente orgulhosa por estar sendo seguida pelas suas loucuras, pelas suas insanidades, pelos seus hábitos grotescos. Estão seguidas. Eu tenho não sei quantos seguidores. É como um poder que exalta a vaidade. Quer dizer, então você observa que falta uma estrutura psicológica. Mas isso é igualzinho do outro lado. E é isso que faz as pessoas terem surtos, porque junta a gasolina com o fósforo. Nós não ouvimos o nosso espírito protetor dizendo, calma, você vai se preocupar com essa bobagem. Besteira. A gente escuta o outro dizer assim, vixe, você vai levar isso para casa? Parece aquelas brigas de escola, né? Nas brigas da escola era assim, no tempo do Gaspar. Não é, Gaspar? O cara, vou te pegar na saída. Justo na hora do recreio. Aí o Gaspar era pequenininho e o cara era grandão. Os caras só queriam bater nos pequenininhos, né? Ninguém pegava um brutamonte que nem eles. Vou te bater, me espera na saída. Aí tinha toda aquela turma que gostava de ver a coisa pegar fogo, né? Aí vinha um, fazia um risco no chão. Se passar daqui, apanha. Aí o outro botava o, cospe na minha mão se você é homem. Bem na frente da cara do outro. Aí você cuspia para provar que era homem, ele tirava a mão, pegava o cuspe na cara do outro. Aí começava a briga. Você cuspiu na minha cara. Olha só. Todas essas são conselhos que essas entidades atuam sobre nós para deixar você fragilizado, para deixar você com raiva, para você se ofender por besteiras, brigar no serviço. Aqui, no Bezerra, na segunda tarde, até as meninas que tomam conta do salão já sabem. Tem uma pessoa que chega aqui, que quer sentar sempre na mesma cadeira. E teve um dia que quando ela chegou, já tinha uma pessoa sentada no lugar. Pois ela ficou com raiva da pessoa. Ficou olhando para a pessoa assim, com aquela cara de indignada. Assim, com aquela cara, você roubou o meu lugar. A pessoa ficou tão intimidada que, eu sentei aqui, mas foi sem querer. Saiu, deixou a maldita da pessoa obsedada sentar ali. Uma doente. Mas a gente cura logo a doença desse povo. Daí eu falei, na próxima semana você enche todas as cadeiras, antes da mulher entrar aqui.
Nem que for para pegar a gente da fila, põe aqui sentada. Vamos ver o que ela vai fazer. Daí ela chegou, como já estava lotado, aí ela não tinha como enfrentar todo mundo. Mas é uma coisa de criancice. Isso acontece no jardim da infância, que você chega, o aluno, o seu colega já sentou na sua cadeirinha, com a sua mesinha. Aqui sou eu, é aqui que eu sento. Mas se você perceber, você que está aqui, você que nos assiste, eu não sei quantos são agora, Ana Paula vai pôr aqui para eu ver. Se vocês perceberem isso, nós somos assim até depois de grande. A gente vai nos lugares, a gente sempre senta no mesmo lugar. Sempre. Pode ver. A gente sempre procura sentar no mesmo lugar. Semana passada o Maurício sentou ali, o Valdiner sentou ali, a Kátia sentou ali. O Martinho sentou mais para frente um pouco, mas sentou daquele lado. A Elaine sentou um pouquinho mais para cá, mas sentou aqui também. A Cícera, você veio semana passada? Estava sentada aqui, perto. Por quê? Tá vendo? Nós somos o aluninho da escola ainda, que achamos que aquele é o nosso lugar. E se já tiver alguém sentado no seu lugar, você, é claro, você não vai fazer aquela cara de eu esgano você, te pego na saída, desgraçado. Mas você vai falar, bandido, sentou bem no meu lugar. Semana que vem eu vou chegar mais cedo, quero ver quem toma o meu lugar. É o quê? É um processo de competição. Competição de estar ali, aquele lugar é que eu gosto do ângulo que eu vejo o André. É tão bom porque eu vejo o André daquele jeito, do lado dele, que é o lado menos feio. Então, se a gente perceber, nós temos algumas atitudes que são infantis, mesmo depois que a gente cresceu. E é por isso que a gente tem muito espaço para as entidades inferiores atuarem sobre nós. Se nós utilizássemos aquilo que Jesus nos ensinou como ferramenta, obrigado Ana Paula, para os 2.300 que estão conosco agora e os que estão aqui, uma ferramenta que Jesus nos deu como conselho, que nós deveríamos empregar com bastante prodigalidade, que é a ferramenta do pedir desculpa. Pedir perdão, eu errei. Se você fizer isso com alguém que se indisponha contra você, e você pedir desculpa, na hora você acaba o problema. Mas as entidades inferiores não contam com isso, elas contam que você vai se sentir ofendido também e vai ter, com orgulho, não vai dar o braço a torcer. E aí você alimenta a hostilidade com hostilidade e ela cresce. A mulher chama você em casa e você vai ver uma besteira. Você fez uma bobagem. E ela está fula da vida porque ela tinha um monte de outras coisas e aquilo foi o motivo pelo qual ela explodiu. Ela está sendo, para você, que é uma bobagem, uma pessoa exagerada. Mas se você entender que ela pode estar sendo abastecida por um desses aqui, da 10ª classe, da 9ª classe, da 7ª classe, da 8ª classe, você fala, opa, não vou morder essa isca. Você fez isso, fez aquilo. Se você falar, benzinho, você tem razão, desculpa, eu vou prestar mais atenção. Pronto. Acabou a fúria. Por falta de combustível. A entidade está contando que ela vai te agredir, você vai se ofender, vai devolver um monte de palavrões ou de agressão, e ela então vai se abastecer daquilo e vai ainda ficar mais fula da vida e vai criar uma confusão muito maior. Mas você recebeu, entendendo o mecanismo, ou com um pouco de sabedoria, você disse, não, você tem razão, você está completamente certa, me desculpe, eu vou procurar prestar atenção da próxima vez. Pronto, ela murcha. A entidade que estava com ela, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou bater nela? O que eu vou fazer para ela bater nele? Eu quero que termine em sangue. Não vai terminar. Porque a pessoa jogou água quente, ou água fria na fervura. Agora ela não tem mais motivo. Aquilo que a entidade ficou buzinando, pode ver como funciona a mente do ser humano. Você está lá em casa, aconteceu alguma coisa, seja com a sua esposa, com o seu marido, seja com o seu filho, você fica, poxa, eu trabalho aqui há quanto tempo,
que ninguém me reconhece, que ninguém fala de mim, que todo mundo se esquece, eu fico cozinhando como uma escrava, eu fico lavando a roupa, eu fico organizando, limpo essa casa e ninguém fala nada. Só porque o marido ficou de ligar e não ligou. Então a entidade começa a falar, começa a jogar imagens na sua cabeça. Vai tirando lá de tudo que você já fez e vai dizendo, olha, como você é dedicada, como você é uma boa pessoa, como você trabalha, como você se doa, e nem para dar um telefonema. Que falta de respeito, que indiferença com você. E nós que somos imaturos, que queremos ser enaltecidos, nós queremos exatamente isso. Então os espíritos que nos querem perturbar, eles se valem das nossas fragilidades para exaltá-las. E aí, quando chega a pessoa no fim do dia, você já não está mais bravo ou brava porque ela não telefonou. Você está bravo porque você cozinha, você trabalha feito uma camela, você aguenta o bafo de cerveja dele ou o bafo de cabo de guarda-chuva toda manhã, você arruma a cama, você limpa a casa, você faz comida, a comida que ele gosta, você aguenta que ele vai jogar bola e chega todo enlameado. Você está vendo o tamanho da encrenca? Você não vai achar ruim por causa só de um esquecimento que ele teve em um telefonema. Você vai pegar tudo aquilo que está acumulado, que às vezes você nem deu bola. Você nem se lembra que aconteceu. Mas na hora, a entidade que quer criar um dissabor, porque estão se metendo nas nossas vidas por causa da nossa invigilância, elas vão levantar todo o inventário das coisas que você já fez e não foi reconhecida, porque aí é o seu ponto fraco. Aí que a coisa vai pegar. Então aquela desculpa do telefone é apenas a ponta do iceberg. E o espírito resgata todo aquele passado e joga na mente e a pessoa aceita. E aí quando chega o distinto, vem a pedrada, vem a saraivada, vem a bomba atômica. Vai depender dele administrar. Porque se porventura ele não tiver esse entendimento, não tiver esse molejo, ele vai revidar com agressão. E o espírito vai dizer, tá vendo como ele não te valoriza? Tá vendo como ele não te respeita? É assim. E aí a pessoa se sente autorizada pela reação do outro a ter razão. E aí, essa conversa vai demorar 15 dias para voltar ao normal. 15. Passando pela zona tétrica, da parte trevosa, depois saindo da treva, chegando no umbral denso, depois no umbral médio, depois no umbral leve. Se o povo tiver paciência, chega um pouquinho além do nosso lar. O ambiente da casa. Mas nos primeiros momentos é aquela coisa de cortar com a faca. Você vai entrar em casa, dá licença aqui. Deixa eu cortar um pouquinho o ar. Porque esses espíritos que são nós, sem a carne, estão metidos nas vidas das pessoas que não criam uma barreira vibratória através da oração e da vigilância. Porque é possível evitá-los. Não por não querê-los, mas por eles não quererem você. Vamos fazer uma comparação que nem de longe significa que nós consideramos os espíritos desse nível como insetos. Não estamos destratando-os por compará-los assim. Mas para que nós possamos entender como funciona, é assim. Se você não toma banho, um dia não acontece nada. Você vai ficar lá um pouquinho suado, meio grudento, mas tudo bem, você aguenta até o dia seguinte. Mas se você não tomar banho no dia seguinte, você vai começar a ter aquele cheirinho de cebola. Só que aí, o cheiro da cebola começa a ser sentido pelos insetos. Então você começa a ter toda uma nuvem de mosquitinhos se aproximando de você. Porque você pode até não estar exalando por estar bem protegido, mas o olfato do inseto é muito mais apurado. Então eles sabem que você já faz 2 dias que não toma banho. Se ficar 3 dias que não toma banho, então, nossa, aí é uma farra.
Aí varejeira, aquelas moscas verdes, por onde você vai estar todo o povo atrás de você. Não é que você é mau, mas o seu odor atrai aqueles que sentem o odor. Como é que você resolve isso? Compra SBP. É isso? Não, vai acabar o SBP e não vai acabar a mosca te procurando. Você mata uma meia dúzia e depois vai aparecer outra, vai aparecer outra, vai aparecer. Você tem que fazer o quê? Tomar banho. Toma banho. Aí os mosquitos vão procurar o cheirinho. Cadê o homem? Cadê o Sugismundo? Porque o Sugismundo, lembra daquele problema? Então, o Sugismundo, ele era, identificado pelos mosquitos, porque voava uma centopeia de mosquitos em volta dele. Quando você toma banho, os mosquitos perdem o faro, perdem aquele cheiro que antes era característico, eles não vão te achar mais. Você ficou indetectável. Então, quando você, usando por paralelismo, por similitude, esse exemplo, você entende que os espíritos inferiores nos buscam pelas nossas vibrações idênticas. Se você mudar as vibrações, eles não vão te encontrar. Aliás, aqueles que acharem você não vão te querer, porque eles querem você nervoso, briguento, com ódio, falando palavrão, falando besteira, se referindo às pessoas por coisas negativas. E de repente, você era assim, agora você não faz mais isso. Poxa, esse cara virou crente. Como é que eu vou fazer ele ficar nervoso? Vou anunciar que a sogra dele vai vir aí, vou atrás da véia. Ai, fulano, olha, eu vou passar uns 15 dias com você, agora tá chegando Natal. Lá no Bezerra vai ter cirurgia espiritual do Natal, eu vou lá, vou ficar de repouso na sua casa. A entidade já fala assim, agora ele vai explodir. Agora ele vai achar ruim. Agora a gente entorna o caldo. Aí o cara fala assim, sogrinha, que bom que você vai vir, estava com saudade de você. Os espíritos que estão esperando que ele pegue fogo, vão começar, meu Deus, esse cara bebeu? Será que agora é pingo o negócio dele, não é mais nervoso? Então, chega uma hora que os espíritos falam, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara não dá mais para o que a gente está querendo, vamos procurar um outro mais nervoso do que ele. Os espíritos negativos não vão querer mais a pessoa. É a escolha do indivíduo que afasta a perturbação. Pergunta 467 do Livro dos Espíritos. Peguem lá. 467 do Livro dos Espíritos. A Elaine vai ler a pergunta. Pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Resposta, Elaine. Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. É o Sugismundo. Ele quer ficar sujo. E ele ficando sujo atrai quem gosta de sujeira. Nós podemos nos libertar dos insetos tomando banho. E podemos nos libertar das entidades inferiores nos tornando mais elevados. É possível. Não existe ninguém que esteja escravizado aos espíritos inferiores. Porque nós atraímos as entidades pelo nosso pensamento, pelo nosso desejo. É preciso então mudar isto. Agora, se nós não mudamos isto, se nós levamos uma vida comum, uma vida que todo mundo vive, uma vida prosaica, uma vida sem valores, sem virtude, sem nada, nós não criaremos em nosso ao redor, nem ao redor da nossa moradia, uma proteção. Nós não criaremos. Se você vai ao livro Obreiros, que nós lemos e comentamos, aquele livro de André Luiz, não é? Nós vamos encontrar alguns casos de reencarnação, de desencarnação. Entre eles, nós temos o caso do Dimas, que era espírita, só que não tinha hábitos de oração em família. E na casa de Dimas entrava qualquer espírito.
Qualquer entidade entrava lá. Mesmo durante o seu processo de desencarnação. Mas nós vamos encontrar a desencarnação do Fábio, que também era espírita, e que tinha hábitos salutares de fazer o evangelho no lar, periodicamente com seus filhos. E na desencarnação do Fábio, não conseguem entrar as entidades que estão na rua. Porque há uma bolha vibratória protegendo o ambiente da família. Então, o livro Obreiros da Vida Eterna é muito rico nessa demonstração. Não adianta a pessoa ser espírita. Dimas ia ao centro espírita, mas não levava o centro espírita dentro dele. Enquanto que Fábio não se preocupava tanto com a sua presença física nos ambientes, mas fazia da sua família um ambiente sincero e verdadeiro na questão da luminosidade. E isso impedia que as entidades invadissem a moradia dele. Elas tentavam entrar e não conseguiam. Nós temos o projeto Imagem do livro Obreiros da Vida Eterna. Não sei se o Andrezinho vai conseguir identificá-lo, mas tem essa imagem que foi desenhada na casa do Fábio. As entidades que querem entrar não conseguem. Estão entrando na casa do vizinho. E também é interessante no livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando eles estão no lar de Isabel, uma trabalhadora do bem que ficou viúva, está chegando uma chuvarada. E então André Luiz começa a ver, ele e Vicente, começa a olhar na rua, vem um bando de espírito, tudo fugindo do temporal. Fugindo pela rua, pela calçada. Eles não sabem que morreram. E eles têm medo de se molhar. E então o instrutor diz para eles, eles estão procurando alguma casa que esteja com a porta aberta, para eles entrarem, fugindo da chuva. Vocês imaginam a inconsciência de um ser que do plano espiritual, sem o corpo físico, acha que ainda está com carne, sendo passível de receber uma chuvarada e está procurando um abrigo? E se uma casa está de porta aberta, o espírito entra. O espírito não fala assim, eu vou entrar, passar pela porta porque eu sou espírito. Ele acha que ele precisa abrir a tramelinha lá do portão para entrar. Então, se não tem uma porta aberta, uma janela aberta, ele não passa. Ele acha que aquilo é uma barreira. Tal é o estado mental que ele conserva de que ele é denso, de que ele tem matéria, que não transporta, que não transpassa a outra matéria. Então, o conselho que a gente sempre dá depois que lê isso é, por via das dúvidas, deixa a porta da sala fechada e a janela também. Você não consegue impedir que espíritos, aí o Andrezinho está colocando para vocês, estão vendo que há um halo ao redor da casa da esquerda. Lá estão os espíritos amigos na preparação da desencarnação do Fábio. E tem dois espíritos perambulantes ali na rua, olhando lá para dentro e não consegue passar. Mas olha na casa do lado. O espírito está entrando pela parede lá, ó. Tá vendo? Na casa do lado, onde não há uma proteção vibratória, os espíritos entram por qualquer parte. Estes que sabem que já são espíritos, eles entram. Então, você mantém aqueles espíritos que acham que são vivos fora, se você deixar trancada a porta, né? A sala, a porta, o portão ou a janela. Mas esses daqui que passam, põe lá de novo, Andrezinho, esses que passam ali pela porta, pela janela, esses não tem como impedir, a não ser com aquele halo luminoso, aquela capa protetora de vibrações que o Fábio produziu pela prática do Evangelho em família de uma forma sincera, de uma forma autêntica. Ok? Por favor, os animais ali, faz favor. Trabalhe sobre eles, fale sobre eles. Os animais ali, os cachorros, os cães ali, naquela imagem. Volta lá, Andrezinho. O que tem? Olha só, latindo para os... O artista fez o desenho onde põe os cachorros ali olhando. Não se sabe se eles estão olhando para a lua, porque cachorro também uiva quando vê a lua cheia, que a lua está lá em cima, né?
Alguns podem dizer que eles estão olhando para os espíritos, né? Estão olhando que os animais, alguns poderiam divisar o mundo invisível. Alguns têm essa possibilidade, segundo a interpretação de algumas pesquisas que se fazem. Mas são os animais que estão perambulando por aí, não é? Na rua. Aliás, tem um programa lá no site da TV Mundo Maior, que é muito recente, falando inclusive se os animais podem ver os espíritos. É muito interessante isso, que é uma tese que ainda é complicado você ter uma certeza definitiva, mas existem indícios de que alguns animais ficam latindo para um lugar vazio, ficam assustados. Não só cães, cavalos, bois, eles têm certas prevenções em relação a alguns locais ou alguns momentos, não é? Então, isso também é alguma coisa que a doutrina espírita pesquisa a esse respeito, certo? Ok? Obrigado, querido. Dúvidas a respeito do que nós aqui comentamos? Porque nós vamos ver a resposta da questão 567 agora. A pergunta é, o Andrezinho vai pôr a pergunta, agora eles estão inovando, ó. Olha só que chiqueza, olha lá. Olha lá, ó que bonito, ó. O Felipe e o Andrezinho estão caprichando para que a gente tenha a explicação a partir da pergunta. Você fez isso também com a resposta, Andrezinho? Oh, legal. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Vamos ver a resposta que os espíritos dão a essa questão. Resposta. Os espíritos vulgares, como dizes? Sim. Aqueles que são comuns, que não têm elevação. Estes estão sem cessar, olha lá, hein, ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte algumas vezes muito ativa, segundo a sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Aí Kardec faz um comentário que vem logo a seguir. Este é um comentário de Kardec, isso não é dos espíritos. Kardec analisa e faz um adendo a essa pergunta ou essa resposta. Ele diz assim: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não o fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. Então, esta preocupação com as coisas do mundo denota uma relativa involução, ou uma falta de evolução maior por parte do espírito. Os espíritos elevados, eles não se preocupam com os nossos quefazeres. Eles só se preocupam com aquilo que possa ser útil ao progresso. Então, eles estarão junto de nós, estarão nos visitando em nossas casas, em nossos locais de trabalho, desde que aquilo que nós estejamos tentando fazer seja importante para o progresso. Seja o progresso pessoal, o progresso familiar, seja o progresso coletivo. Então, estes espíritos amigos podem se ocupar. Você está, por exemplo, interessado em aprender determinado conhecimento que você não tem. Você então se matricula numa escola, num curso. Espíritos amigos que querem que você melhore poderão te acompanhar, poderão te inspirar, seja durante a aula, seja fora da aula, em sua casa, poderão te inspirar a que aquilo que você não entendia, agora você possa entender. E é alguma coisa para você apenas. Não é que você vai usar aquilo para conseguir ajudar o homem a chegar em Marte. Não. Você está aprendendo um saber que, não agora, mas talvez daqui a 1 ou 2 encarnações, vá ser útil. Você está se qualificando positivamente, qualificando para exercer uma tarefa
que mais adiante poderá ser utilizada como uma ferramenta na mão dos bons espíritos. Por isso que, se isso é útil, eles te apoiam, eles te ajudam, te inspiram. Agora, as outras entidades inferiores, não estão nem aí se o negócio é legal, se é bom, se não é, eles vão fazer parte. Se você resolver, eu vou para a praia, amanhã eu vou enforcar o serviço, quero pegar uma cor, vai ter espírito que vai com você para a praia. Fala, legal, jóia, isso mesmo. Você pode ser demitido, mas e daí? A gente arruma outro emprego. São os vagais do outro lado. É claro que o seu espírito protetor vai falar, escuta, agora não é hora, está tudo muito difícil. Você não acha que vai ser correr um risco à toa? Depois você vai sofrer pela falta do trabalho. Agora você vai ouvir aquilo que é de seu interesse. Ou vai ter o bom senso, ou vai se entregar à aventura. Ou vai tentar fazer as duas coisas, vai arrumar um testado. Sabe um testado? Vai falar com o doutor lá, eu estou com uma dor assim, o senhor pode dar uns 3 dias de atestado para mim? Porque aí ele frauda com mentira e não corre o risco de perder o emprego. E aí você demonstra quem você é, que tipo de caráter você tem, qual é a elevação do seu espírito em relação à sua responsabilidade. E isso atrai entidades do mesmo nível. Né? Trambiqueiro anda com trambiqueiro. Devassos andam com devassos. Gulosos andam com gulosos. Jogadores andam com jogadores. Essa é a regra. Ok? Bem, temos as participações dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. A Roseli Fantini, de Macatuba, faz a seguinte pergunta. São 2 perguntas, né? Ela disse assim, pode ser causa da rejeição de órgãos que o espírito doador não tenha aceitado que doassem seus órgãos? Veja só, Roseli, vamos raciocinar, apesar disso não estar dentro do tema que nós estamos estudando. Uma vez que o espírito agora está fora do corpo, ele não possui mais uma ligação com aqueles órgãos que ocupavam o espaço biológico. O corpo já se desfez, apesar de que alguns órgãos estão pulsando na atmosfera vibratória do receptor. Então, o que acontece com aquele doador que não quis doar, ou que não aceitou, ou que não sabia que iam tirar os órgãos dele, é que ele pode sentir, isto sim, ele pode sentir o impacto de ver-se aberto para extrair os órgãos. Porque ele não trabalhou a sua mente. Ele não disse para ele mesmo, olha, o seu corpo não é seu. Você doou estes órgãos, eles vão fazer bem para uma pessoa, fique feliz. Quando o indivíduo não faz este esforço anterior, ele não reprograma o seu pensamento para aceitar, ele pode passar pelo trauma de ver o seu corpo retalhado e sentir que estão retirando dele os órgãos. Não é uma brincadeira. É por esse motivo que os espíritos costumam nos dizer que se você ainda não aprendeu a emprestar coisas e esquecer, você ainda empresta chinela havaiana e fica esperando que a pessoa te devolva e vai fiscalizar se está inteiro, você ainda não está pronto para se desfazer de um coração, de um fígado, de um pulmão, de córneas. Você vai ficar perturbado. Porque você empresta camiseta e anota para quem que você emprestou. Para depois telefonar, ô fulano, você tá bom? E aí, a camiseta, tá legal com você? Que camiseta? Já esqueceu, né? Mas eu não, estou esperando ela de volta. Se nós temos dificuldade de nos livrarmos de bens materiais que nós vestimos, imagina, de partes do corpo que a pessoa acha que são dela. Agora, o processo da rejeição não está vinculado à ação da entidade perturbadora porque ficou sem o corpo ou ficou sem o coração.
está vinculado a uma distonia entre o padrão vibratório do receptor e o padrão vibratório do órgão que foi produzido com base em um outro projeto magnético, de um outro espírito. Cada um de nós tem uma vibração adequada, uma vibração própria, e que com esta vibração, nós desde o útero da mãe vamos magnetizando as moléculas e as células na construção dos nossos sistemas. Portanto, aqueles órgãos, eles vêm na medida vibratória do seu proprietário ou do seu ocupante. Quando o órgão é mantido vivo, extraído, ele ainda possui o tônus vital do outro espírito, que o modelou quando reencarnou. Só que aí o que acontece? Ele vai ser implantado num campo magnético de outra natureza. A natureza de um outro espírito tem outra identidade fluídica, outra identidade vibratória, diferente daquela que modelou aquelas células. E é este o mecanismo subjacente, que está por baixo do processo da rejeição de órgãos que não pertencem ao dono que o produziu. É uma disfunção vibratória, magnética, que impede que o corpo absorva aquela estrutura elétrica como se fosse dele. Ele considera um corpo estranho. E nós fomos programados, cada um de nós. O que acontece com você se você enfia um strep na mão? O que acontece se o strep fica lá? Valdiner, você tem cara que enfiou muito strep na mão quando criança, na cabeça. Se fica o strep ali, o que acontece? Eu tenho Não precisa detalhar, Valdiner. Mas eu estou falando de strepinho simples. Espinho de laranja na cabeça. Isso, mas ele saiu, né? Não Tá saiu. aí até hoje? Tá até hoje. Então, você deve ter feito radiografia dele. Não, na cabeça não. O espinho está aí ainda? Eu acredito que sim, porque... Tá. Mas eu estou falando de coisas mais modestas. O Valdiner é muito sofisticado. Eu estou falando de espinho, assim. É farpa de madeira, de porta. Quem já teve isso na mão? No dedo? Aí, o que aconteceu com esse strepzinho que ficou lá, ô Terezinha? Espera aí que o Felipe vai levar o microfone. Teve que ser retirado, porque... O que acontece? Começa a avermelhar. Começa a ficar vermelho, entumecido. Uma irritação ali. Irritado. E se você não percebeu, porque ele não ficou... Porque se o strep ficar com uma cabecinha para fora, toda hora que você passar em algum lugar, você sente ele. Mas se o strep entrar bem entrado, e ele ficar protegido, você não sente o strep. Você vai perceber que de repente começou a formar um calombinho. Um calombinho, o que é isso? Tem um negocinho preto dentro. Nossa, eu acho que é um strep. Mas ó, tá ficando meio amarelado. Já está gerando o quê? Pus. Que é uma reação de defesa do organismo contra qualquer corpúsculo externo, que ele não identifique como fazendo parte da sua estrutura vibratória normal. O que ele faz? Ele reage. Ele manda os exércitos de macrófagos, os glóbulos brancos, os eosinófilos, basófilos, de outros ófilos, para atuar contra as bactérias, contra os invasores. Então eles criam todo um processo que vai encapsular aquele corpo estranho, reagindo a ele. Pelo menos a gente isola o bicho aí. Aí você vê aquela pelota amarela, eu vou tirar esse negócio, pega uma agulha lá, e aí tira o pus, aí tira o negocinho também. Então você vê que o seu organismo tem um projeto de autodefesa contra corpos estranhos. Isso acontece não só com strep. Se você, por exemplo, quebrou o pé ou a perna e tem que implantar pinos, o corpo pode reagir aos pinos. Pode inflamar. Por isso que os pinos são feitos
de um material muito, muito assim puro, e eles são submetidos a todo tipo de asepsias para evitar que já isto gere um problema. Mas ainda assim, o corpo precisa ser, vamos dizer, ele precisa amenizar-se na ação de agressão contra o pino. Eu já vi casos de pessoas que tiveram que abrir a perna, tirar o pino, porque o corpo estava infeccionando toda a região que foi ali, com um monte de pus formado por ele não aceitar aquele corpo. E isso é para o bem dele, é para o benefício da recuperação, mas o corpo não quer nem saber. Então, o que acontece no caso da rejeição é que existe uma incompatibilidade magnética elétrica pela sua constituição vibratória. A ciência não considera isso ainda assim. Ela acha que o corpo vai estar regurgitando o órgão, porque ele não é parte do corpo físico da pessoa. Então eles dão o quê? Um monte de remédios que que suprimem as reações imunológicas. A pessoa perde a defesa para não atacar. Então ela fica tendo que tomar uma série de medicações para o corpo não reagir, matando o órgão novo, para garantir uma sobrevida maior. E ela passa a tomar essa medicação por um bom tempo. Se não me engano, não sei se era esse o nome, mas acho que é ciclosporina, alguma coisa assim. Deve haver outros hoje, com outros nomes. Era uma forma de preservar. Mas o que gera a rejeição é essa incompatibilidade. Que talvez algumas investigações da ciência espírita têm alertado as pessoas para que se coloquem num padrão mais elevado, um padrão envolvendo esse processo para diminuir o entrechoque. E quando o Chico Xavier foi perguntado a esse respeito, perguntaram a ele sobre os transplantes. E, naturalmente, os espíritos disseram que o transplante é uma ferramenta muito positiva para gerar um bem-estar na vida de alguém que precise durar mais tempo. Mas que, com o passar dos anos, os homens iriam descobrir as vantagens de órgãos sintéticos, os chamados órgãos de plástico, no processo do implante, que poderia produzir menos rejeição do que os órgãos fabricados em outro corpo, exigindo menos carga de medicação para mantê-lo mais ou menos ali sem ser atacado. Já na década de 70, os espíritos amigos estão explicando este problema em relação à rejeição. Então, não estaremos considerando a ação de um espírito que se arrependeu ou que foi surpreendido com a doação de órgão, indo lá na casa do donatário, me dá o meu coração de volta, eu não vou deixar ele ficar com você, você tem que voltar com ele para a minha tumba. Não. Até porque ele não tem esse poder. O corpo não é dele. É da natureza. Ok? Aí ela continua na segunda pergunta. Assisti ao programa Mundo Maior Repórter. Tatuagem e espiritismo. Falaram muito, mas mesmo assim não ficou muito claro. Poderia, por favor, explicar um pouco mais? Não, Roseli, não poderia. Eu acho que é um tema que vai exigir de todos nós um aprofundamento, e qualquer coisa que eu dissesse aqui seria uma coisa leviana, sem uma fundamentação mais adequada. Eu não assisti esse programa, vi que ele existe, não o assisti. Tivemos já várias perguntas ao longo dos anos de pessoas que perguntam se a tatuagem prejudica o perispírito, essas coisas, né? Mas eu acho que é mais interessante que nós pesquisemos, você, eu, todos os interessados, para que possamos emitir não um juízo de valor, mas alguma opinião lastreada em algo que seja plausível. Porque nós não devemos, ainda mais hoje que a tatuagem é quase um estilo que as pessoas adotam, não devemos ser levianos em considerações que podem gerar nas pessoas que as fizeram algum pensamento de antagonismo ou de se sentirem desprestigiados, porque não é isso que os espíritos desejam. Naturalmente que existe
uma limitação entre o que nós fazemos no nosso corpo e o resultado disso em nosso espírito. Mas é bom que cada um possa primeiro pesquisar, para depois, mais para frente, a gente poder abordar isso sem achismos, tá bom? Não quero ser leviano em falar de algo que realmente está, né, fora do que nós estamos agora estudando e daquilo que as pessoas poderão entender como doutrinariamente seguro, ok? Muito obrigado, Roseli. Um abraço para você. O Carlos Ferreira dos Santos de Fortaleza, ele pergunta assim: como blindar uma família onde há pessoas que não buscam nenhuma religiosidade? Poucos são os que fazem e também não procuram se espiritualizar. Veja só, ô Carlos, a questão não é blindar nada. Esse negócio de blindar é como se você fosse um ser que não se transforma, mas cria uma proteção. Não, não é isso. A única coisa que de verdade funciona é você ser outra pessoa. Isto gera o campo. Não é o campo que protege quem não merece. É quem merece que produz o campo. Agora, se a família não está adequada, por não haver uma comunhão de pensamentos a esse respeito, cada um deve fazer a sua parte. Quando você vai estudar isto, nos primeiros capítulos do livro Missionários da Luz, Alexandre e André Luiz estão em uma reunião onde há pessoas que querem desenvolver a mediunidade. E uma delas é um rapaz, que está em processo de desenvolvimento mediúnico, mas que possui desajustes sexuais. Possui o campo genésico coberto de larvas psíquicas, que devoram as suas vibrações da sexualidade, da cromatina. E aí o que acontece? Ele está lá querendo ser médium. Quando termina a reunião, ele está com a mãe e uma irmã. E eles saem, e então Alexandre fala para André Luiz acompanhar esta família. Logo que saem, as entidades perturbadoras que estavam lá fora no centro espírita se acoplam de novo ao grupo, principalmente ao moço. E o moço começa a reclamar, e a mãe entra na onda do filho e também começa a reclamar. Acabaram de sair da casa espírita. A única que está tentando manter o bom pensamento é a menina, que, intuída por Alexandre, começa a dar umas respostas que não agradam nem ao rapaz, nem à mãe. E a mãe então dá aquela proverbial contradita: minha filha, quando você chegar na minha idade, você vai ver que as coisas não são tão cor-de-rosas assim como você está dizendo. Querendo dizer, você precisa envelhecer mais para ficar tão amarga como eu já sou. Ao invés de aprender a se docificar, ela queria que a menina fosse igualmente pessimista. Caminham e então chegam na casa do rapaz, que se despede da mãe e da irmã, e entra. Ele está mal acompanhado. Ele tem toda a sua estrutura perispiritual tomada por larvas do desajuste da sexualidade, por tornar-se um frequentador de prostíbulos. Só que quando ele entra no quarto, André Luiz diz que as entidades não conseguem entrar. E ele então se aconchega ao leito onde está sua esposa, que é uma moça virtuosa, uma moça que cultiva a oração, que graças a ela, o ambiente do quarto conjugal está protegido. Então o rapaz, que estava agitado, até por causa das más companhias, agora se aconchega e dorme protegido pela vibração da sua companheira. Ele continua com o mesmo problema, mas ele se beneficiou da ação positiva da esposa, que não seria lícito que sofresse a ação negativa de um marido irresponsável, vibratoriamente falando. Os espíritos amigos não poderiam dizer: não, ela tem que suportar agora o traste que ela escolheu para casar e ela vai ter que sofrer por causa dele. Não.
Se ela se mantém elevada, se ela se mantém lúcida e nobre nos seus sentimentos, ela cria o campo. E aqueles que penetram neste campo se beneficiam do campo, enquanto estiverem sob a sua influência. É o bem que domina o mal. Não é o mal que domina o bem. Então, estas questões, volte na pergunta, por favor, Ana Paula. Não existe esse negócio de blindar a família. Ah, vamos comprar um amuleto, vamos comprar 15 pés de coelho, a gente enterra em volta da casa agora e não entra mais nenhum espírito ruim. Não. Se as pessoas que estão lá dentro não quiserem cooperar, cada um que já entendeu o processo, faça a sua parte. Os bons estarão iluminando o ambiente negativo. E conversando com paciência, quem sabe você conquista um aqui, conquista o outro lá, mostra os efeitos e sugere, traz um filme com temática espiritual para todo mundo assistir, para que aquilo comece a tocar a sua curiosidade. E isso vai beneficiar depois a família inteira. Agora, não se esqueça de uma coisa, Carlos. Você e seu espírito protetor, vamos supor que você é um desses que queira estabelecer este campo vibratório de defesa. Você está acompanhado de um espírito protetor que é melhor do que você. Ele também quer isto. E todos os seus amigos ou todos os seus parentes daquela casa também têm espíritos protetores que são melhores do que eles, que também querem a mesma coisa. Ou seja, você está em maioria. Se você mora com 4 pessoas, você, o seu espírito protetor e os protetores dos outros 3 já são mais, são 5 contra 3. 3 indiferentes são minoria em relação a 5 pensamentos positivos para estabelecer harmonia naquela família. Agora, se não é esta conta, se é você sozinho, você não está sozinho. Você tem você e seu espírito protetor. Faça a sua parte. Vibre bem. Não seja quem leva lixo para dentro de casa, nem quem estabelece um padrão de desajuste no interior da família. Tolere, compreenda e ore por eles. Você estará ajudando-os também, tá bom? Muito obrigado, viu, Carlos? Um grande abraço para você em Fortaleza. Acabou, Ana Paula? Bem, nós também terminamos o nosso tempo. Bem, vamos apagar as luzes para fazermos a prece. Obrigado, Senhor, por tudo que nós pudemos compreender nas leis espirituais que nos libertam da ignorância e que nos ajudam na compreensão das atitudes adequadas e das inadequadas. Pedimos que aquilo que já pudemos compreender não morra conosco, que possa ser vivido por nós de maneira natural e visto ou apreendido pelos que estão conosco, por observarem nossas atitudes, nossas reações. Que nós sejamos fonte de inspiração para aqueles que não sabem onde encontrar, mas que também não gostam da religião, não querem aprender pela leitura ou pelo estudo. Quem sabe, Senhor, nós sejamos o discurso mudo que eles escutem. Que o teu amor possa envolver cada pessoa que nos assiste, seu lar, sua família. Aonde estiver um coração generoso, que as vibrações amorosas dos bons espíritos possam abastecê-lo, dando ânimo, não deixando o desânimo ou a tristeza abaterem a vontade de vencer as lutas, e a compreensão de que a vida que vale é aquela que vem depois desta em que estamos agora. Mas que para que ela realmente tenha valor, é importante que nós vivamos esta vida com amor, que enfrentemos dissabores, enfermidades, decepções, com galhardia, com nobreza, para transformar o nosso espírito, enchendo da tua beleza, na direção da elevação evolutiva que nos espera.
Com muita gratidão, querido mestre, nós deixamos a oração aos teus pés, aquela que você nos ensinou, dando por encerrada a reunião de hoje. Pai nosso,